começar a ficar, vamos dizer, aquela parte que ninguém gosta, vai começar a se tornar isso aí. Então, pegar os exercícios, dar uma praticada, refazer exercício, buscar exercício na net, mano, se você aparecer com um exercício, assim, que você tirou do mato e falar, João, resolve? João resolve, tá ligado? Ou Luciano, já falei também, independente do professor. E também, no entanto, o Luciano, a gente estava conversando, acabou me contando um negócio que a gente ficamos preocupados, assim, que é em relação a referencial, né? Pontos de referência. Ele comentou que vocês estavam um pouco com dificuldade, então antes de a gente começar a brincar de o que é calor, vou dar uma breve comentada assim, para vocês verem se na próxima aula, na aula dele de sexta-feira, fica um pouco mais tranquilo, vai fluindo. Inclusive, eu não preparei slides sobre esse assunto, é mais uma comentário. Ponto de referência, né? Inclusive, isso é um dos motivos que a galera mais erra na física. E eu já vou comentar o porquê. Se você pensa em ponto de referência, é fácil, né? Tipo, lógico, já vem na sua cabeça que você está estabelecendo um lugar, que você saiu dali, ou que você vai ir para ali, certo? É a sua referência. Então, se você vai sair, chegar, independente, né? O importante é saber que aquele lugar é ao partir do zero, certo? Então, por exemplo, se você está no centro da cidade, vamos dizer que você está lá na Praça da Matriz, por exemplo, e você vai até a sua casa, você vai ter um deslocamento. Beleza? Beleza. Quando você trata esses referenciais assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se você sai da matriz e vai para sua casa, é uma distância, vou falar X. Se você vai da sua casa até a matriz, tem que ser a mesma distância, né? Não mudamos nada, a menos que você mude o percurso, mas não esse é o foco da questão. Então, ambos têm a mesma medida. Porém, para a física, obrigatoriamente um deles tem que estar negativo. Porque todo ponto de referência, após você definir o ponto de referência, a gente vai estar trabalhando com direções e sentidos. Que eu acho que vocês já devem estar vendo isso em vetor, não tenho certeza. Não perguntei para o Luciano onde é que ele está na aula. Então, essas direções e sentidos que vão estabelecer os sinais na física. Então, é muito comum a gente ver na física, quando o número está negativo, não é necessariamente que é o número atribuído negativamente, igual na matemática, que você sabe que é menos 2, certo? Menos 3, menos 4. Na física, quando você coloca o menos na frente, significa que você foi contra o sentido preferencial da situação. Então, por exemplo, se você indicou que a matriz é o zero e a sua casa é o 100, você saiu de 0 até o 100. Então, se você pegar a sua distância, certo? A distância que você percorreu, que é o famoso final menos inicial, é o 100 menos o 0, certo? 100 metros, beleza. Metros, quilômetros, enfim. Agora, se você faz a mesma coisa, só que da sua casa para a matriz, o resultado também tem que dar 100. E aí entra a paradinha do sinal. E o que vai acontecer? Se você está lá na sua casa e vai para a matriz e faz essa mesma conta do ponto final menos o ponto inicial, agora o seu ponto final é 0. E o seu ponto inicial é 100. Então seria 0 menos 100, que vai acabar dando menos 100, 100 negativo. E esses menos na frente representam unicamente a direção que você foi. Ou seja, você foi contra a direção pré-estabelecida no sistema. Beleza? Isso vai se aplicar em qualquer tipo de medida. Por exemplo, digamos que eu pese 150 quilos. Se eu me pesar na balança do zero, ela vai dar 150. Agora, se eu pegar uma balança desregulada, por exemplo, ela vai começar no menos 50. Se ela começa no menos 50, significa que ela conta 50 para cima, depois no menos 100, certo? Então, o peso que eu vou ter visível na balança é 100. Então, a gente não pode deixar com que isso acabe confundindo a gente. Então, quando você trata o seu referencial, massa, distância, esses valores físicos não vão mudar. São grandezas, né? Agora, o referencial, o número aparente, pode mudar, porque a gente manipula isso. A gente consegue colocar um inicial em outro número, a gente consegue colocar o final em outro número. Porque esse número é apenas uma representação para nós. A gente quer conhecer o processo. Gente, eu não vou me alongar muito.
Eu só queria dar assim uma discursada, tipo, pra ver se vai que alguém bugou assim no negócio, não tá entendendo nem a pau. Aí vai chegar na aula dele, vai ficar frustrado de novo. E é bom a gente conversando, às vezes ouvindo mais de uma voz, assim, mais de opinião, assim, diferente, e a gente vai entendendo e compreendendo melhor. Beleza, gente? E então, vou começar a nossa aula. E mais uma coisinha. O desafio da semana que eu pedi para vocês, que é o desafio passado, né? Eu pedi para vocês criarem os termômetros. Então, na teoria, não tem como eu corrigir a menos que vocês tenham feito. Eu posso criar o meu próprio termômetro, mas aí eu vou dar literalmente a solução do negócio e perde o intuito desse desafio. Se esse aí, o desafio anterior, né? Tipo, não entendi, não tô conseguindo, mano, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sábado ou domingo. Dá um alô, fala assim, ó, não desce. Não tá descendo, já era, eu desisto de física, eu vou bater minha cabeça nesse livro. Manda. E aí a gente resolve junto. Eu faço aí, sei lá, um milagre. Eu vou fazer milagre. Pode ficar tranquilo que eu vou operar esse milagre, mas você vai sair entendendo esse negócio. Beleza? Bom, agora a gente vai para a parte chata e infeliz da aula, que é a aula de verdade. Vamos ver termologia, parte 2. Só um minutinho que eu vou começar a apresentar a nossa tela. Ou down. Só dar uma arrumada na outra tela agora, né? Aqui vai ficar de frente. Isso aqui para me guiar. A carinha linda de vocês. Beleza. Tudo certo? Tá aparecendo, né? Diz que tá. Tudo certo. Bravo, bom. Agora então vamos começar a nossa aula aí. Hoje vamos lidar um pouco mais de calor. Nas aulas anteriores, né? Na aula anterior a gente tratou muito mais específico de termômetro, temperatura e essas relações. Por quê? Porque que a gente vai precisar saber que o termômetro ele vai medir o grau de agitação das moléculas, que esse grau de agitação das moléculas vai gerar uma energia que a gente chama de calor. Então, é meio que efeito dominó? É meio que efeito dominó. Vai parar cedo? Não vai. E aí que tá o problema. Então, não entendeu, velho? Não entendeu? Não sacou o bagulho? Tá difícil? Me interrompe, manda mensagem, não vai fazer exercício, não conseguiu, me manda também, porque esses negócios são chatos. Porque você vai acabar percebendo que é gradativo e às vezes você não entendeu um concentinho básico lá no começo e o resto você entendeu. E aí o exercício pediu aquilo que você não entendeu. E é esse o ponto que acaba estragando a gente. Beleza? Vamos então. Termologia, parte 2. Vamos começar então com calor específico. A gente viu já anteriormente termômetro. E aí eu falei para vocês que essa energia é dada como calor. A quantidade de energia é dada como calor. E que para calcular essa energia, cada molécula vai ter um jeito diferente de absorver essa energia. Então, a gente vai falar agora de calor específico. É uma grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor que produz uma variação térmica, sendo característica de cada material. Ou seja, cada material vai ter o seu próprio calor específico e está relacionada com a quantidade de calor que produz uma variação térmica. Ou seja, quando você mudou 1 grau na temperatura, o calor específico ele relaciona para você como que está ocorrendo essa variação. Beleza? O que está acontecendo ali, vamos dizer assim. Porque os processos físicos atômicos ali de aquecimento não é o nosso foco, mas sim molecular, ou seja, maiores, né? Liga o átomo, liga átomo, molécula, né? 2 hidrogênios, 1 oxigênio, água. Beleza? Então, a gente consegue determinar a partir do calor específico a quantidade de calor necessária para a gente variar 1 grau Celsius de 1 grama dessa mesma substância. Então a gente já sabe que esse calor específico ele vai estar relacionando energia, massa e temperatura. Até então, pela definição, a gente já consegue estabelecer que sem esses 3 termos, não tem calor específico.
agora, o calor sensível. Que é o específico, desculpa. Agora que eu vi que o slide ficou dobrado. Enfim. O importante da gente saber agora dessa parte do calor específico é que ele só vai atuar para nós em cima das mudanças de temperatura que não ocorrem durante as mudanças de estado físico. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca a sua água para ferver ali e ela está esquentando, esse é o momento que ela está ganhando o calor sensível, vamos dizer assim. Porque ela vai agora esquentar até ela começar a ferver. A partir do momento que ela ferve, deixa de ser o ganho desse calor. Então, para que a gente consiga calcular o calor sensível, a gente vai utilizar essa fórmula, que é sempre a parte mais legal, né? A fórmula. O que vai representar a nossa energia. Então, a quantidade de energia. Unidades de medida de quantidade de energia. Caloria, joule, quilojoule, quilocaloria, e etc. Lembrando que da primeira aula, quem estava, o quilo é só aquele 10 a terceira que a gente estava comentando. Beleza? O M é a massa do corpo. O C é o nosso calor específico. E o delta θ, a variação da nossa temperatura. Então, como eu tinha falado, a massa, o calor específico, né, que vai determinar a nossa energia de calor sensível, e a variação de temperatura estão totalmente relacionados. Deixa eu só... Esse slide estava na ordem errada. Tem 40 e foda esse slide. Enfim. Então, se a gente tem o corpo... Se o corpo tem a sua temperatura aumentada, então ele vai receber a energia. E se o corpo tem a sua temperatura diminuída, ele vai perder a energia. João, aquele negócio que você comentou mais cedo do referencial, aplica para energia também? Com certeza. Lembrando que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, por isso que sim, vai ter sinal negativo, vai ter sinal positivo. Tudo vai indicar o quê? Se ele perdeu, ou se ele ganhou, ou se ele perdeu energia. Então, vamos transformar isso em linguagem matemática. Por que transformar isso em linguagem matemática? Porque se aparecer no exercício esses termos em linguagem matemática, é a mesma coisa que a parte teórica que você viu aqui, que temperatura aumenta, ele recebe energia, temperatura diminuindo, ele perde energia. Então, vamos ler aqui juntos. Quando a variação da temperatura for maior que zero, isso implica que a quantidade de calor vai ser maior que zero. Então, o corpo recebe calor do meio externo. Não necessariamente precisa ser do meio externo. Pode ser de outro corpo? Pode ser de outro corpo. Mas significa, então, que ele recebeu o calor. Quando a variação de temperatura for menor que zero, isso implica que a quantidade de calor é menor que zero. Então, o corpo perde calor para o meio externo. Ou para outro corpo, como a gente tinha comentado. Capacidade térmica. Capacidade térmica a gente não vê tanto assim. Por isso que só vai ter esse slide aqui, a gente nem vai passar muito em cima dele. A importância da capacidade térmica é, caso alguém aí, não sei se alguém vai, vá prestar uma prova que vai ter exercícios para você escrever, saiba que a física ama ser chato com quem escreve errado e com quem adora esquecer a unidade de medida. Que você vai lá, você resolveu o exercício, ele está certo, mas aí você botou um número para mim. Eu não ligo para números, eu quero saber de física. Isso é foda, mas é isso mesmo. Então, qual que é a diferença? Por que eu coloquei a capacidade térmica? Um, porque ela está aqui, ela tem tudo a ver com o assunto. E dois, porque ela também é representada pela letra C, que nem o nosso calor sensível lá atrás. Ou calor específico lá atrás. Então, qual que é a diferença? Um é minúsculo e o outro é maiúsculo. Caso você vá prestar uma prova discursiva, o C maiúsculo é para a capacidade térmica. O C minúsculo é para o calor específico da matéria. Capacidade térmica indica quanto um corpo absorve ou perde calor com a variação da temperatura. A capacidade térmica depende da massa do corpo. Quanto maior sua capacidade térmica, mais lentamente ele se aquece ou se resfria. Então, por exemplo, você foi bater aquele almoção. E sua mãe fez a comida, pá, demorou, e se enrolou, estava no banheiro, pá.
vai ter ali uma batata e uma carne. Você enrolou, um vai estar quente e um vai estar frio. Pode ter até o mesmo peso. Um vai estar quente e um vai estar frio. E a responsabilidade desse fator é a nossa querida capacidade térmica. Beleza até aqui? Se não estou errado agora, sim. Vai entrar o nosso exercício. Beleza, beleza? Então vamos para o primeiro exercício. Vamos calcular a temperatura necessária para 8 litros de água iniciar seu processo de fusão partindo de 30 graus Celsius. Lembrando sempre, o que é um processo de fusão? Processo de fusão é quando a matéria sai do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido. Ebulição, quando ele sai do líquido para o gás, quando ele sai do gás para o líquido. Beleza? Vamos sempre lembrando disso. Iniciar seu processo de fusão a partir de 30 graus Celsius. Então, o que vai acontecer aqui? Ele quer que a gente descubra qual que é a temperatura da água, nesse caso. Tem a dúvida. Você falou que o calor sensível é a quantidade recebida ou cedida de um corpo. Qual a diferença da capacidade térmica? Tá, beleza. Ó, deixa eu voltar aqui, que acho que até fica mais fácil. Ó, é uma grandeza isso, o calor sensível, que corresponde à quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, gerando assim a variação na temperatura. Ou seja, quando a gente está falando agora de calor sensível, a gente está querendo dizer que ele passou energia ou recebeu energia, certo? Por que você mandou um C maiúsculo, menina? Eu não vi, eu li tudo certo. Mas então, esse calor sensível ele vai ser responsável por isso, pela quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. E ele vai ser o responsável pela variação da temperatura. Então, o que vai acontecer? Vamos mostrar aqui, mostrando a fórmula de novo. Então, repara que esse aqui é o nosso calor sensível, ó. Ou calor específico, desculpa. Ai, gente, desculpa, menina. Eu li errado. Eu li errado, não. Eu tava falando de uma coisa e você falou de outra. Perdão. Enfim, vamos retomar do zero. Falando que o calor sensível é recebido de um corpo, qual a diferença da capacidade térmica? Então, voltando. O calor sensível vai ser essa quantidade, certo? Então, vamos dizer assim, vou colocar os dois termos na mesma frase. O calor sensível, ele vai ser a quantidade de energia que você vai dar para aquele corpo, certo? Agora, a capacidade térmica vai ser a responsável de me falar se esse corpo ele vai esquentar devagar ou se ele vai esquentar rápido. A mesma coisa serve para o resfriamento. Se ele vai esfriar rápido ou se ele vai esfriar devagar. Então, o calor sensível ele vai te dar aquela quantidade de energia, o número, valor em joule, valor em caloria, necessário de energia para você fazer com que aquela substância mude de temperatura. Isso é calor sensível. Agora, a capacidade térmica é a resistência que aquele corpo, aquele material vai ter em absorver o calor. Então, por exemplo, metal. Metal é ótimo. Por quê? Porque você coloca a mão nele, você tem certeza que tá gelado, tá frio e, mano, tá -2 aí. Você nem quer encostar de novo. Por quê? Porque ele tem uma troca rápida com você, certo? Então ele sabe ali. Ele vai trocar muito rápido a energia com você. Por isso que você tem essa sensação que ele está muito gelado. Só que esse mesmo metal é o cara que esquenta pra caralho, certo? E ele chega N milhões de graus Celsius aí, né? Vai depender da liga do aço, etc e tal. Mas enfim, a quantidade de calor sensível que você vai precisar para derreter o aço, ela está diretamente ligada com a capacidade térmica dele, porque vai te falar o quanto que vai demorar para esse aço esquentar. Deu para entender? Ficou confuso? Falei muito. Beleza? Olha, não mente para mim. Quem mente vai pro inferno. Tranquilo então? Capacidade térmica. Vamos seguindo. Olha lá, hein? Vamos fazer aí o exercício. Voltando ao exercício. Então a gente quer descobrir aqui, no calor sensível, a quantidade de energia para a gente pegar 8 litros de água e esquentar até 30 graus Celsius. É isso que ele está pedindo.
ou é resfriar? Partindo de 30 graus, então ele está resfriando. Ele está indo para fusão. Ele não está ebulindo. Então a gente vai ter essa quantidade de calor, que vai ser o quê? 8.000. Por que 8.000? Que é a massa. Lembrando que isso aqui é importante, verdade, ainda bem que eu lembrei de comentar. Quando a gente está tratando desses termos, a gente está falando de massa e tal. Tem um outro itemzinho que vocês têm que lembrar bastante, que às vezes ele não é dado, que é a densidade. A densidade é a razão da massa pelo volume. Por que eu estou te falando da densidade? Porque às vezes eles vão te dar a densidade para você descobrir a massa, ou eles vão te dar a massa pequena densidade. Eles gostam de fazer essa sacanagem na física com a gente. É só para, literalmente, eles sabem que o exercício não exige tanto conteúdo que uma fórmula resolve, e eles querem complicar a sua vida. Então, o que eles fazem? Vamos ficar fazer o aluno dar volta e dar volta e dar volta. Beleza? Então, a gente sabe que a densidade da água é 1, então ela tem 1 grama para 1 mililitro. Então, com 8 litros, a gente tem 8 quilos, que é o 8.000. Beleza? O calor sensível, ou desculpa, o calor específico da água, ele é 1. Isso é tabelado, gente. Não, isso é medido em laboratório, etc e tal. Então, isso aí é uma informação que ou eles pedem ou eles te dão. Ou pode deixar como incógnita, mas enfim. Essa informação vocês não tem como, tipo, tirei. Olha que legal. E a variação de temperatura, final menos inicial. Então, 0 menos 30. Que vai dar pra gente. Pode falar. 30 graus. Esse zero é referente a esse 30 graus? Esse zero, lembra que esse delta teta, delta na física, sempre vai indicar pra gente variação. Variação significa que é sempre o final menos o inicial. Entendeu? Porque você quer tirar a diferença disso. Então, o que é esse zero? Final menos inicial. Sim. Entendeu? Beleza? Entendi. Boa. Então, a quantidade necessária para a água sair de 30 graus Celsius para o zero é ela perder 240.000 calorias. No caso aqui, esse aqui foi um exercício bem simples, foi bem por cima só para entender como vai funcionar nossas continhas daqui para frente, tá? Próximo. Verdade. Análise dimensional. Achei que ia para o exercício 2, mas tem análise dimensional. Eu não sei se ele já comentou, eu falei só na primeira aula também. Então vamos começar a fazer essa análise dimensional. Por que fazer análise dimensional? Como eu já puxei a orelha aqui, gente, eles são real bem chato com essa coisa de unidade de medida. Não sei se alguém vai fazer de novo uma prova discursiva. Mas se você não colocar unidade de medida, você perde pontos. Se você colocar a unidade de medida errada, é 0. Entendeu? Tipo, você perdeu o exercício. Mesmo o número estando certo. Provavelmente eles têm essa capacidade de zerar você, porque vai do critério de correção. Não sei dizer, faz muito tempo que eu tô afastado dessas provas. Mas eu sei sim que é fator de descontar ponto. É tipo você escrever errado em gramática. Entendeu? É a mesma história. Colocou a unidade errada aqui, ó, caneta. Nem olha na cara do aluno, só caneta. O que é uma análise dimensional? Esse termo é justamente para você não errar o que vem depois do número, que é as letrinhas, o que ele representa, certo? No caso, que unidade de massa a gente vai usar? Que calor específico a gente vai usar? E qual temperatura a gente vai usar? No caso, qual não é o número, né? Mas qual o termômetro, né? Qual escala? A gente vai em Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou a minha escala? No caso desse exercício, a nossa massa foi utilizada em gramas, como eu tinha falado já antes. Mas por que essa massa foi utilizada em gramas? Porque o calor específico da água que eu utilizei, que é o 1, ele é dado por caloria vezes G a menos 1 vezes Czão a menos 1, hein? Parabéns, acabei de falar que na porra do Czão e coloquei maiúsculo. Mas é isso aí. Enfim, o que é G menos 1 vezes C menos 1? E a temperatura, obviamente, foi utilizada em Celsius. G-1, gente, é a grama. E C-1 é o Celsius. Outra coisa aqui importante. Alguém não está acostumado com essa notação que eu coloquei ali? Caloria vezes grama menos 1, Celsius menos 1.
Posso presumir que todo mundo entendeu o que está escrito ali, então? Professor, eu ia te fazer uma pergunta, só que eu esqueci. Quando eu lembrar, eu vou te perguntar. Tudo bem, relaxa. Beleza, então. Eu, por via das dúvidas, coloquei aqui só para a gente passar por cima e relembrar, né? O que é esse menos 1 ali na forma de potência? Gente, sempre que a gente tem a potência menos 1, ela indica que ele está do lado errado da operação. Vamos lembrar de fração? Qual que é o lado errado? O lado que ele não devia estar. Se ele está em cima e ele está com menos 1, era para ele estar embaixo. Se ele está embaixo e ele está com menos 1, era para ele estar em cima. Então a gente chama isso de inverso. Tranquilo? Não lembro Lembrei. se... Fala aí. Naquele outro slide teve um número. Volta lá, por favor. Esse? Quando o número não bate, dá para fazer conversão? Como assim? Quando não bate, fazer uma conversão. O problema da conversão, eu entendi, acho que é a sua dúvida. O problema da conversão é o seguinte: não dá para você fazer a conversão no final do exercício. A conversão ela tem que sair antes do exercício. Então, por exemplo, ele te passa a massa em quilo e ele te deu o calor específico em grama. Então, você tem que fazer a conversão antes de jogar tudo na fórmula, porque senão vai dar errado. Então, não poderia fazer, por exemplo, só um exemplo, tá? Conversão durante a conta para o número ficar menor, tá? Durante a conta para o número ficar menor. Ó, durante a conta eu não vou dizer que é um problema, porque eu faço isso, só que vocês não podem se perder. Porque, por exemplo, eu costumo fazer do jeito que eu coloco aqui para vocês. Eu escrevo a fórmula 100% literal, não coloco nenhum número, e depois eu reescrevo só substituindo o que eu sei e o que eu não sei. Então, no caso também, eu não colocaria 8.000, eu não faço esse tipo de notação, eu uso científico e tal, para poder trabalhar com a multiplicação. Então, pensa assim, se você fizer essa conversão no meio do caminho, mas, por exemplo, se você está vendo ali 8.000 e você coloca antes da última etapa 8 vezes 10 a terceira, converteu certo. Agora, se você multiplicou os 3 números e depois dividiu, pode dar errado. Por que pode dar errado? Nesse caso, a fórmula da física está trabalhando com 3 multiplicações. Então, se você for dividir, vai dar certo, porque são operações opostas. Mas, se tiver qualquer outra operação, seja soma, subtração, potência, raiz, se tiver qualquer outro tipo de operação, já não dá mais certo. E é aí que acontece muitas vezes aquele bagulho que, aquela prova que você fez um exercício errado e achou a resposta certa. Provavelmente foi num caso assim, onde era uma operação inversa e você que converteu no final conseguiu, porque era uma operação inversa. Deu para entender? Não deu? Deu. Melhor fazer do jeito que tá mesmo. Não, ó, o que eu dou tanto para matemática quanto para física, que foi assim. Até o primeiro ano do ensino médio, eu quase reprovei por essas duas matérias. E aqui hoje o papel mudou, né? Eu só sei esse negócio. O que eu tenho para dizer para vocês? Eu só fui aprender verdade, quando a gente fica fazendo exercício que nem doente. Já falei isso na primeira aula, mas, mano, não temos tempo e o foco é entender a matéria. 2, eu percebi que quando você entende o que está acontecendo, qual que é o processo lógico envolvido, não importa o exercício que aparecer na sua frente, você vai conseguir destruir o negócio. Pode ser que você demore 3 horas para resolver pode ser que você demore 3 horas para resolver mas você não vai precisar pegar a resposta. E já aconteceu de você, porque eu ficar, 2 horas no mesmo exercício. E é bem frustrante, assim, mas quando você termina, você só quer sair chutando até a sua mãe, entendeu? É muita felicidade. Então, façam exercícios com calma. Não tenha medo de gastar papel e nem lápis, gente, de verdade. Não pega a porra da linha. Você viu ali o espaço entre as linhas, né? E você viu uma fração. Você, que é um ótimo aluno, você vai utilizar 2 linhas. Não façam aquele nojo de colocar uma divisão em fração naquele espaço de uma linha só. Não parece. Isso atrapalha você pra caralho. Porque às vezes o número ficou pequeno, era 5, puta, coloquei 6. Tá ligado? Acontece. Gente, acontece. Você nem vê. Você nunca vai saber que você errou ali. É feio, é muito feio. Entendeu? Então, gente, faz com calma, faz na paz. Porque às vezes é a nossa ansiedade que não deixa a gente resolver o negócio. Porque você sentou na cadeira para resolver exercício, você falou, mano, eu não sei fazer isso aqui não, velho. Não sei, sou ruim, nunca fui bom em matemática.
Assim, minha mãe nunca mandou eu comprar pão, porque eu não sei fazer conta. Quando você sentar para fazer o exercício, faz na calma. Esquece disso. Esquece o quanto tempo você vai ficar ali que nem um idiota sentado na cadeira resolvendo um probleminha. Porque se você resolveu sozinho, você vai entender a sacada do exercício. E eu vou contar um outro segredo. Todos os exercícios, quando se trata do mesmo assunto, é basicamente a mesma coisa. Ele só está mudando números e a ordem que você vai resolver as coisas. Às vezes ele te dá a massa, às vezes ele te dá o calor sensível, às vezes ele te dá a quantidade de energia. No final, você sabe como funciona o processo. E o exercício é inteiro a mesma coisa. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Esse aqui não. Esse aqui é a resolução do negócio. Peraí, deixa eu só ver aqui o negócio. Se eu não tô errado. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Puta, que susto. É que os dois exercícios são do guia do estudante que a gente tá usando de material base, né? E aí eu falei, mano, só falta ter colocado os mesmos exercícios que eu confundi. Então agora, gente, essa aqui eu coloquei pra gente ter uma noção do que vai ser um exercício de calor sensível no Enem. Então, tipo, isso aqui caiu já no Enem de 2016. Não sei como é que vai ser o de vocês. Mas essa é a confusão que eu falo que é chato, que eles implicam na nossa cabeça. Então eu vou ler o enunciado aqui com vocês. Mano, quem não entendeu já falou, não entendi porra nenhuma, eu ia chutar. E já que se quiser arriscar o chute aí, já arrisca o chute, valendo Pix de 50 centavos para quem acertar. Entendeu? Agora, vamos por partes. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius. Mas primeiro tem que acertar, parça, vai cobrar onde? E usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica. E em razão de restrições térmicas, o dobro dessa potência será dissipada pelo seu sistema de arrefecimento, de resfriamento, etc. Na forma de calor. Gente, até aqui, do que a gente leu, a gente já tira duas informações. Eu li até metade do texto, até o primeiro ponto final ali. A gente sabe que a temperatura da água do rio é de 25 graus Celsius e ela vai operar com 1 megawatt de potência elétrica. E a dissipação vai ser de 2 megawatts. Então a gente já tem a dissipação da energia e a gente já tem a temperatura do rio. Porque se você já sacou, né, o que está acontecendo, se é uma usina de geração de energia, não sei se vocês sabem, mas elas usam as águas do rio para resfriar o motor ali, o que gera o aquecimento, e elas devolvem essa água para o rio. O problema é que, no caso de impacto ambiental, falando de impacto ambiental, né, quando você cria uma variação de temperatura muito grande e despeja naquela água no rio, você vai alterar a temperatura da água do rio. Alterando a temperatura da água do rio, você afeta toda a vida que está ali. Porque muitas vezes o peixe ele não consegue sobreviver aqui naquela temperatura, ou por causa daquela temperatura não tem mais alimento de tal espécie, e você acaba de efeito cascata, de novo, acabando com o ecossistema ali. Então você já sabe que a temperatura final ali da água tem que estar próxima de 25 graus Celsius. Por causa disso. Para atender à resolução de número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinam que a água só poderá ser devolvida ao rio com uma temperatura de, no máximo, 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Então ele acabou de falar de novo para nós. A temperatura máxima, a variação de temperatura máxima que pode ocorrer é de 3 graus Celsius. Ou seja, ele vai no mínimo para no mínimo para 22 e no máximo para 28, saca? Você já tem o teto ali de mínimo e máximo. E aí, ó, considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma vezes graus Celsius para entender essa determinação. Para atender essa determinação, a vazão mínima do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próxima de... Quem não entendeu? É agora. Hora de brilhar. Ela fala assim, mano,
tô moscando, é muito texto, tipo, achei confuso. Quem achou confuso, já que todo mundo entendeu? Vamos aos poucos, pelo amor de Deus. Não, não, Voltando agora para física. não, fica tranquila. Eu não vou resolver o exercício ainda. Confuso, tô vendo aí que tá confuso. Alguém aqui escutou tudo e tá pensando aí, acho que eu sei, hein? Acho que eu faço. Alguém consegue? Alguém acha que faz? Alguém dá a cara? Alguém vai pro duelo? Ninguém. Beleza. Gente, não tem que pedir perdão, em hipótese alguma, por ser uma negação em física, porque ninguém é obrigado a saber de tudo. Então, se você não entendeu, meu objetivo aqui é te ajudar. Se você não entendeu ainda, meu objetivo aqui ainda é te ajudar. Entendeu? Tipo, você não tem que pedir desculpa por causa disso, gente. Eu vou estar aqui sempre por você. E é isso. Faço terapia. Agora a gente vai caminhar para entender o negócio. Dica número 1 que eu dou com o Enem. Metade não, velho. Tipo, dá para você fazer esse exercício tirando só os números. Se você tira os números e lê 4 linhas, você resolve. Tá ligado? Então, eu só sei em que ordem encaixar essas medidas. Ah, perfeito, perfeito. Então, por isso que eu coloquei, a gente vai devagarinho para ir junto e dar certo, né? Então, o que está acontecendo? Uma dica que eu dou no Enem, seja matemática, física, gramática, etc. Gente, primeiro, vocês vão ignorar o texto. Tipo, ó, tá vendo essa parte aqui? Vocês começam a ler aqui, ó, na última linha. Aí você leu, da usina deve ser mais próxima a D, você não entendeu. Então você vai até a última linha. Então você sabe que aqui vai estar a pergunta. Para atender essa determinação, a vazão mínima do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próxima D. Então, o exercício está pedindo para a gente a vazão do fluxo de água. Quando você leu o que ele quer, agora você vai para cima e começa a ler os números. Sem zoeira. Lê o que ele está dando. Ele me deu temperatura média da água de 25 graus, 1 megawatt de potência elétrica, 3 graus Celsius de temperatura e o calor específico da água. Agora, olha como o bagulho é legal. Se a gente pegar todas essas informações e colocar num papel, eu vou voltar. Aqui já tá bom. Só para vocês verem, energia, massa, calor específico e variação de temperatura. No exercício, 3 graus Celsius é a nossa variação. Aqui no caso, é aquele 4 kJ por quilograma por grau Celsius, eu acho que estava em quilograma lá também. A massa ele não deu, não falou nada de massa, e a quantidade de calor também, até agora nada. Só que, como nada na física fica pontas, se ele deu aqui uma informação que a gente não usou ainda, que é a potência, é porque a gente vai ter que usar ela em algum lugar. E é assim que eu comecei, pelo menos, a matar exercícios, entendeu? Tipo, foi utilizando essa lógica. Eu vejo tudo que ele me deu e eu vejo tudo que eu consigo aplicar. E eu vejo tudo que eu não tenho e vou atrás, entendeu? Tipo, eu lembro que quando eu peguei a manha de fazer exercício de física, que eu já estava no 3º ano do médio, que eu ajudava fielmente meus amigos. Eu tinha um negócio que, quando eu ia resolver o exercício, eu ia além, porque eu era bobo, mas eu ia além, porque eu era bobo, de resolver tudo o que eu conseguia encontrar de informação daquele exercício. Então, às vezes, ele não pediu o que eu achei, mas eu achei só por ter certeza que eu estava certo. Literalmente, eu fazia isso. E eu fiz isso até cansar, e aí a gente fica bom em fazer conta. Segredos, né? Então, ó, resolvendo agora... peraí, gente. Até aqui, então, como estamos? Tá confuso ainda o exercício lá atrás? Vocês entenderam já o que tem que fazer ou ainda não? Eu vou montar, professor, igual o senhor falou. Boa. Gente, monta. Mano, sem dó, monta. E a gente, conforme for avançando, a gente vai também aproveitando as aulas para comentar em como resolver exercícios e como dedicar. Vamos lá. Calor sensível. Então a gente tem 2 megawatts de potência dissipada.
calor sensível da água, 4 kJ por quilograma por grau Celsius, vezes grau Celsius, e 3 graus Celsius na nossa variação da temperatura. E aqui vamos lembrar o que é potência, porque eu não trouxe aqui assim gigante, porque eu acho que vocês ouviram, né? Potência com o Luciano ainda. E então eu não considero que era obrigado vocês saberem, por isso que eu fiz esse exercício de comentado. Então, potência, ela é dada pela quantidade de energia dividida pelo tempo. Aí agora as coisas estão começando a fazer um pouco mais de sentido, né? Por quê? Vou voltar no exercício. Professor, cadê o tempo? Ele não quer o fluxo da água em quilograma por segundo? Aí vem aquela sacada. Quantos segundos são? Qual que é o tempo desse rolê? O que está acontecendo? Se é uma vazão que está acontecendo de quilogramas por segundo, a gente vai utilizar o tempo daí, no caso da potência, para resolver o exercício, de 1 segundo. Porque a vazão é a cada segundo. Então, no próprio exercício, ele já te deu o tempo. Só que você nem viu. Entendeu? A física costuma fazer muito essas sacadinhas, assim, pra gente ficar ligeiro. E é bem chato, na real, porque às vezes você moscou, às vezes você pegou aquela informação, utilizou na fórmula errada e ficou perdido. Seguindo. Então, agora, como a gente precisa, né? A gente precisa calcular a perca de calor do sistema. Por quê? É um sistema de resfriamento. Então, a água está passando ali, vai resfriar e vai voltar para o rio. Para a gente descobrir quanto que perde de calor esse sistema, a gente vai usar a fórmula da potência, certo? A gente sabe o quê? Que são 2 megawatts, certo? O que é megawatt? Watt é a unidade de medida. Mega, novamente voltando à primeira aula, aquela tabelona que eu falei que alguém me perguntou se era para decorar tudo. Não é. Mas o mega você já conhece, porque todo mundo aqui sabe o que é megabyte, né, gente? Pelo amor de Deus. E depois vem o giga, que é mais 3, e depois vem o terabyte, que tá na nossa língua, já tá mais no nosso dia a dia. Só que, assim, quando vira watt, né, ninguém mais lembra. Mas, enfim, ó o foco. Voltamos ao mega, que é o 10 a sexta, vezes 1. Eu confesso que eu não sabia, não. Tudo bem, tá perdoado. Voltando ao rolê. Para calcular a perca de água dos sistemas, então temos a potência dissipada, que vai ser igual à nossa quantidade de calor dividido pelo tempo. Como a nossa vazão é de 1 segundo, ou seja, uma vazão de por segundo, a gente vai ter, pega 1 e passa multiplicando para lá, igual eu fiz aqui. Precisa fazer? Não precisa fazer, mas eu vou passar todos os passos para vocês. 2 vezes 10 a sexta vezes 1 é igual à nossa quantidade de energia. Então, a gente já tem diretamente esse valor da quantidade de energia. Então, para a gente descobrir qual a quantidade de massa, a gente já tem todas as informações, certo? Se o que é a nossa quantidade de energia, apareceu graças à potência, a gente consegue relacionar. Aí, ó, lembra que eu estava comentando de estruturando? Eu fiz isso até na aula para vocês, eu nem lembrava que eu tinha esse pulinho. Mas é isso. Quando você chegar nesse momento da sua equação, que você preencheu as incógnitas e colocou do lado que você tem todas menos uma, é o dia que você resolveu o exercício. Então, vamos calcular a massa, quilogramas por segundo da vazão dessa água no rio. Se Q é igual a MC vezes delta θ, a gente sabe que o Q é 2 vezes 10 a sexta. O calor sensível. Desculpa, o calor específico. No caso, ele quer em quilograma, certo? Ele quer em quilograma. Então, se você olhar aqui, o quilograma já está na unidade correta, certo? A gente sabe que a resposta está saindo em quilograma. Então, é aquela dúvida que a Tayla levantou mais cedo. Professor, eu tenho que fazer a conversão antes ou depois? Então, aqui eu já fiz a conversão antes para não dar esse erro. No caso, não foi a conversão do quilograma, mas foi a conversão do quilojoule. Por que eu converti quilojoule para joule? Porque em cima, aqui, volta, aqui, ele passa a nossa potência de 1 megawatt, que vai ser 2 megawatts de potência dissipada, e eu não coloquei aqui a unidade de medida do W, que é a potência. Mas potência, como ela é quantidade de energia por tempo, a gente pode fazer aquela história da análise dimensional. O que é quantidade de energia? Joule ou caloria por segundo. Então, eu sei que watt vai ser joule por segundo.
ou caloria por segundo. Voltando à nossa atualidade, a conversão foi feita justamente para igualar os dois lados da equação. Então, se eu tenho joule desse lado, eu preciso ter joule desse lado aqui, certo? Então, quando eu pego esse K, que na verdade é 10 a terceira, e tiro ele do joule, é justamente para a gente trabalhar na mesma unidade de medida. E a variação da temperatura que o exercício nos deu. Então, agora a gente pode jogar tudo isso na mesma equação. E vamos seguir para resolver ela. 2 vezes 10 a sexta é igual a massa vezes 4 vezes 10 a terceira vezes 3. Multiplicando 4 pelo 3, 12, certo? 2 vezes 10 a sexta, então, é a massa vezes 12 vezes 10 a terceira. Passa tudo para o outro lado, porque a gente quer descobrir a massa. Então, a gente vai ter 2 vezes 10 a sexta, dividido por 12 vezes 10 a terceira. Regrinha de potência de novo. Se o 10 a terceira está embaixo e o 10 a sexta está em cima, ambos aplicando a multiplicação, a gente pode cortá-los. Então, 10 a terceira com esse 10 a sexta, a gente corta esse 3 e subtrai do de cima. Então, vai ficar 2 vezes 10 a terceira, que dividido por 12 é a mesma coisa aqui, 2.000 dividido por 12, que vai dar 1,66666666666, dízima periódica. Não é o número inteiro. No caso, voltando às alternativas. Volta. Eu voltei demais. Aqui. Temos 42? Não. 84? Não. C. 167. Por ordem de arredondamento, né, gente? 166, ele vai considerar uma casa para cima ali. Então, essa vai ser a nossa resposta correta. Quem não entendeu... Oi. Você poderia explicar de novo aquele cálculo que o senhor falou muito rápido e eu não perdi? Gente, se eu falar rápido, cobra mesmo. Mas fala qual que é o cálculo. É esse aqui? O outro. Esse aqui? Aquele que você acabou de fazer. É, esse aí. Esse aqui. Tá. Vamos lá. Vocês conseguem ver o mouse passando aqui? Não, né? Sim. Consegue? Nossa, achei que não tava vendo. Beleza, eu ia falar, pô, fiquei passando o mouse de tonto. Então vamos lá. Essa parte aqui você pegou, da conversão. Sim. Que é o aí K. Você foi para outra, isso. Beleza. Aqui, o que aconteceu? Tá vendo essa equação aqui em cima? Ela é essa equação aqui embaixo. Ok. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu substituí tudo que eu sabia na equação. Pegando, então, quem que é a quantidade de energia? O 2 vezes 10 a sexta, que foi a potência dissipada, certo? Que a água absorveu esse calor da potência dissipada e vai voltar para o rio com essa energia. A massa é o que a gente não sabe. O 4 vezes 10 a terceira é o calor específico da água. E o 3 é a variação de temperatura que ele falou que é a única aceitável para acontecer. Certo? Ok. Até aqui, beleza. Perfeito. Aqui, 2 vezes 10 a sexta, que é esse lado da equação, e esse lado da equação aqui. Certo? Só copiei a equação. Quando a gente desceu, eu só fiz a multiplicação do 4 vezes o 3. Por isso que 12, e o 10 a terceira, e o M. Tranquilo até aqui? Beleza. Depois, o que eu fiz daqui para baixo? Eu peguei esse número aqui, certo? Que como está tudo em multiplicação, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, eu peguei o 12 vezes 10 a terceira e eu passei ele para o outro lado da equação dividindo. Então, a gente tem 2 vezes 10 a sexta dividido por 12 vezes 10 a terceira. Tranquilo até aqui? É 12 vezes 10 a terceira que você dividiu. Isso. Ele não está do outro lado da equação? Certo. Quando a gente passa para o outro lado da equação, a gente tem que inverter a operação que ele está realizando. Se então... o 12 e o 10 estava multiplicando, vai dividindo. Ah, tá. 12 vezes 10, tá. Não estou viajando. Outra coisa. Gente, toda vez que tem ponto, é multiplicação. Não sei se alguém pode fazer confusão, mas ponto é multiplicação. Número quebrado é vírgula. Tá? Pode seguir? Mais alguma dúvida, gente? Até aqui tudo bem. Beleza, beleza? Agora,
Eu creio que tipo, vai ficar esse foco para outra aula, né? Mas vamos seguindo. A gente estava falando até então de calor específico. Eu também não vou dar a fundo aqui não, porque falta 5. A gente estava falando então de calor específico, que é a quantidade ali que determina a absorção, né, do calor. Então a gente pega aquela quantidade de energia e mede a partir do calor específico. A capacidade térmica vai me indicar a resistência que esse material tem de absorver esse calor, certo? E até então, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha comentado para vocês que o calor sensível ele só atua sem mudar o estado físico da matéria. Então, quando está mudando o estado físico, ele não atua, mas o corpo ainda está recebendo calor. Então, alguém vai ter que atuar. E aí onde entra o nosso querido, tão amado, calor latente. O calor latente ele vai expressar, de novo, como que funciona o comportamento das moléculas quando está absorvendo calor, porém, ela já atingiu a sua temperatura de fusão, ebulição e tal. Ou seja, está acontecendo a mudança de estado físico. Gente, vocês vão ver isso futuramente em química. Mas existe uma coisa, né? Obviamente, não existe, que a gente chama de atração intermoleculares. O que é isso? É a força que as moléculas têm de ficarem juntinhas. Se não, deixa eu pegar um exemplo bem legal para vocês lembrarem que todo mundo já viu. Todo mundo já derrubou água numa panela fervendo. Tipo, você deixou aquela panela ou uma chapa quente pra caralho e você jogou a água ali. E quando você fez isso, a água parecia uma bolinha de gude, que ela ficou rodando assim, ó, bem soltinha. E elas não formavam aquela pocinha, aquele aglomerado de água, né? Por quê? Por que isso acontece, né? Então, essas forças intermoleculares também, obviamente, dependem de energia. Então, para você fazer com que essa força se rompa, você precisa dar energia, certo? Se você precisa dar energia, é tudo que a gente está falando aqui com calor sensível. Então, o que vai acontecer no calor latente? O calor latente vai expressar para nós quando um corpo ele está absorvendo ou perdendo energia, só que está ocorrendo simultaneamente a troca de estado físico. Então, o que vai acontecer? Se ele precisa de energia para quebrar as ligações entre as moléculas que existem ali no corpo, ele não vai conseguir atingir essa energia para quebrar essas moléculas sem antes atingir a temperatura necessária para isso. Vamos de novo citando exemplos. Do 0 até o 100, na água, nós temos a temperatura de ebulição. Então, até o 100, a água vai ganhar energia, ela vai ganhando energia e vai começar a ferver. Depois que ela está no 100, ela vai continuar fervendo, obviamente, né? O bagulho não vai parar de ferver, uau! Mas o que vai acontecer? A sua fonte de energia está ali ainda, lá, o fogão está aceso, ele está lá torrando aquela água. E você está vendo que ela começou a evaporar. No meio ali do que está acontecendo, entre as moléculas e tal, a água ela continuou a 100 graus Celsius, mesmo recebendo calor constante. Ela não passa de 100 graus Celsius, a menos que você use a panela de pressão, mas isso vai ficar para a próxima aula. Ela vai ficar lá estabilizada em 100 graus Celsius. Por quê? Toda a energia que essa fonte está alimentando essa água agora, fervendo, é utilizada para quebrar essas ligações entre as moléculas, permitindo então que aquela molécula de H2O saia em forma de gás. Lembrando que os gases, quando a gente está tratando de gases, eles estão livres, né? Eles entram em movimento caótico. Então, a energia necessária para quebrar essas forças intermoleculares, a gente estuda no calor latente. Gente, eu não vou me estender muito. Deu o meu horário, falta 2 minutinhos. Mas só para vocês verem a tristeza, né? Tem mais fórmula, tem mais gráfico, tem exercícios. Mas antes, eu queria mostrar um videozinho rápido para vocês. Tem 5 minutos, mas eu não vou deixar os 5 minutos. Obviamente, eu vou pular, porque isso aqui é a água fervendo sem estar
a 100 graus Celsius. E para provar, eu vou direto ao ponto do rolê. Aqui eu acho que a água já está começando a ferver. Perfeito. Tá dando para ver que o bagulho tá borbulhando, certo? Eu imagino que também, não sei se dá dando para ver, a temperatura. Certo? A temperatura está marcando próximo dos 20. E a água está fervendo. A água está borbulhando. Essa água está entrando em ebulição. Isso é possível? Eu tenho que te contar que é possível a água existir simultaneamente nos 3 estados físicos. Mas fica para a próxima aula também. Gente, a gente vai começar a estudar isso. Como eu falei, é efeito cascata. Se você não pegou muito bem ali o calor sensível, enche o meu saco, enche o saco do Luciano. Mano, pode mandar até carta que nós responde. Mas não fica com a dúvida, porque a gente vai usar calor sensível, a gente vai usar calor latente no futuro. Beleza? Beleza, obrigada, viu, Pro? Meus queridos, uma ótima noite, um bom descanso. Bom descanso não, vocês têm mais uma aula. Mais uma aula aí maravilhosa para vocês de gramática. E até a próxima. Beijo a todos. Vou aliviar vocês porque assim, eu vi que estava tendo umas dificuldades. E essa aula a gente faltou 2 pontinhos. Então, a próxima aula a gente retoma. Não vai ter desafio essa semana. Tentem fazer o termômetro. Beijo, amo vocês.